Fala pessoal, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Agora vamos direto para o vídeo. Quem é o X9? Eles estão ali, ó. Tá ali. É um grande trabalho jornalístico dos dois. Apuração. 961959108, 961959108. Manda o seu vídeo. E aí, dá pra viver sem Arrascaeta por um mês? Vai ser complicado. Coloca em xeque a decisão do Carioca, atrapalha no começo do Brasileiro, mas entra o Everton Ribeiro, o que você acha? Fale sobre esse assunto, repito, 11 96195 9108, tela pra gente começar esse assunto do Arrasca. Aliás, o Everton Ribeiro falou hoje também, a gente vai repercutir aqui. Como é que é? Arrasca. Arrasca. Um X. Arrasca. Aí eu gosto. Bem carioca. Mas tem um I, tem um Arrasca. Arrasca, exatamente. É isso aí. Lesões do Arrasca no Flamengo. Informações do nosso Data ESPN. Tem sofrido com pubalgia desde setembro do ano passado. Então vamos lá. Sai uma vez por dores no pé, uma vez por lombalgia, uma vez por dores no tornozelo, 13 por lesão na coxa, ali em outubro, né? 13 jogos fora. 4 jogos fora por causa de lesão da coxa em um outro período, o mês anterior, né? Setembro de 2021. Em abril daquele ano, teve lesão no tornozelo, ficou 2 jogos fora. Em outubro do ano anterior, de novo lesão na coxa, 9 jogos fora. Em novembro, um ano antes, ficou um período ali sem lesões, mas um ano antes, lesão no joelho, 2 jogos fora, 5 jogos fora também por lesão no joelho em outubro daquele ano, e em julho de 2019, foi a época da parada ali da Copa América, né? Foi 6 meses ali antes da pandemia, lesão na coxa, 3 jogos fora. Eu sou péssimo de conta, mas dá 8, que dá 10, que dá 19, que dá 21, que dá 25, 38, que dá 38, 41. Com mais 3, 41. Tá Isso certo? É bom demais, hein? Que milagre, hein? Isso é quem trata com muito número, hein? Vamos que vamos. Ai. Tem que contar. Eu conto as notas ainda. Atenção, eu falei, destaquei aqui o Pedro Ivo Almeida e o Pedro Henrique Torre, a matéria dos dois companheiros. Tá lá no front, tá lá no CT. Tá lá no front, os dois trouxeram a informação, a matéria tá no espn.com.br, como lesão de Arrascaeta, que será desfalque até maio, aumenta a pressão nos bastidores do Flamengo. Explica isso aí, Pedrão, porque a gente pode chegar aqui e falar, é lesão, jogos e tal, mas peraí. Pressão nos bastidores do Flamengo? Explica essa história aí, meu querido. Boa tarde pra você. Tudo bem, William? Boa tarde você, Bubu, Zé. Ontem a gente já conversava sobre os motivos que nos indicavam que a gente falava que o Arrascaeta não jogaria o primeiro jogo da final. Não treina, não tem condição, tinha um problema, a gente conversava inclusive depois. O problema era muito grave, era uma questão de extensão. Por isso que me chama muita atenção a entrevista do Marcos Braz ontem, né? Lá no sorteio da Copa do Brasil, valorizando o tempo, dizendo que deu oxigenada, que estava muito bem. Não, o Flamengo já sabia desde a segunda-feira, após o jogo contra o Vasco, que a situação do Arrascaeta era muito delicada, porque não se tratava de um leve estiramento, não se tratava de uma recuperação rápida, não se tratava de algo que em 2 semanas pudesse ser corrigido ali para a final. Se tratava de um estiramento muscular no adutor da coxa esquerda de grau 3, com muita gente que a gente conversava falava assim, Pedro, é quase grau 4, porque... Nossa! O músculo, o grau 3 é quando você tem mais 50% do músculo comprometido, lesionado, deteriorado. E falaram, é muito mais 50%. É algo que, como eles chamam lá no jargão popular, internamente, é quase no osso. O músculo está comprometido quase até o osso. Então, tem dificuldade para andar, não é algo simples. E já se sabia dentro do Flamengo que ele não jogaria nem o primeiro jogo da final do estadual, nem a estreia da Libertadores, independentemente do adversário, porque não tinha adversário ainda, nem o segundo jogo. E a extensão foi sendo avaliada e quando você para olhar, grau 3, você está falando de pelo menos 45 dias. Um bom tratamento, você recupera um jogador em 45 dias. Só que aí você tem uma pubalgia acumulada também, não que guarde relação. O Departamento Médico do Flamengo afirma que não tem relação, eles afirmam que não tem relação a pubalgia aqui ontem, com né? a situação muscular. Só que o Arrascaeta ele vem com problemas desde o final do ano passado. Então, esse desequilíbrio, essa perna um pouco mais fraca, exigindo um pouco mais da outra perna, você acaba tendo esse desequilíbrio, essa lesão. Mas quando você para pensar em 45 dias, você está falando do mês inteiro de abril. Você está falando de uma metade de fase de grupo de Libertadores e de volta dessa fase agora da Copa do Brasil. 5, 6, talvez 7 rodadas de início de Brasileiro. O Flamengo já tinha essa informação ontem, quando o Marcos Braz dava entrevista. Aliás, desde semana passada, que a situação do Arrascaeta é muito problemática. E por que essa pressão? Primeiro porque é um questionamento normal, natural. O Vitor Pereira, após o jogo, ele fala, o Arrascaeta não estava 100%. Ele fala depois do jogo de volta contra o Vasco, o jogo da classificação, Arrascaeta não estava 100%. Era um debate se ele iria para o jogo ou não. Teve a notícia de sexta-feira que ele estaria fora, ele acaba aparecendo na escalação. E aí o debate, valeu a pena? Será que aquilo ali foi um risco? Será que calcularam mal? Fica essa pressão interna, porque por mais que o departamento médico fale alguma coisa, tem
o burburinho, tem o bastidor, tem a diretoria que não está no CT, que está na Gávea querendo questionar, querendo saber. É o principal jogador do elenco, ao lado do Gabriel ali, talvez, do Bruno Henrique, que já está se recuperando, a gente vai falar disso também. Tem uma pressão sobre o departamento de futebol, na figura do Marcos Braz e do Bruno Spindel, sobre contratações, porque se você tem um Arrascaeta com problema desde o ano passado, se você tem um Arrascaeta com problema no início do ano, um Arrascaeta que demorou a entrar em forma, a gente falava que o time começa a funcionar quando ele está um pouco mais solto, está recuperado fisicamente, o Flamengo não tem essa peça de reposição. Então, cadê esse clube que fatura tanto, diz que é tão um leão no mercado, por que nunca pensou nessa peça de reposição? Então, faz tempo que a gente fala dessa peça de reposição para o Arrascaeta, sobre o departamento de futebol. Tem uma pressão sobre a entrevista do Marcos Braz, dizendo que não tem contratação nessa janela, ou seja, você perde o Arrascaeta e não tem uma reposição. Então, o cenário é muito complicado, o Flamengo tentou, obviamente, o trabalho dele blindar isso o quão possível fosse, porque tem uma decisão nos 2 próximos finais de semana contra o Fluminense, uma estreia de Libertadores. Mas o fato é que o Arrascaeta está fora, a situação não é simples, a situação é grave, porque quando você perde um jogador desse por mais de um mês, por 45 dias, e não tem a certeza dos 45 dias, porque você depende da evolução, isso pode virar 60 dias, não é que vai virar até o final do ano, mas pode ser de 45 a 60, depende da evolução, da resposta do jogador. Hoje a gente está dando uma primeira informação aqui que volta em maio, mas pode ser pior, né? A gente trata em maio por quê, William? Porque a conta não vem de hoje, né? A conta da segunda-feira da semana passada, você conta pelo menos 45 dias. Então já era início de maio. O jogo contra o River, se eu não me engano, é 5 ou 6 de maio, é uma quinta-feira. Esse jogo ele já está fora. Os jogos seguintes do Campeonato Brasileiro, ele não vai ser forçado, porque aí você vai mirar o jogo contra o Nublense, que é 20 alguma coisa de maio da Libertadores. Então, abril inteiro e o começo de maio, o Arrascaeta não é uma certeza para o Flamengo. O Arrascaeta está fora do jogo. Então, todo esse cenário que traz, a gente comentava ontem que ele não jogaria o primeiro jogo da final, o Pedro desde cedo lá no Ninho do Urubu, Pedro Torre, meu xará, complementa, e é isso, fora pelo menos até maio. Pode ter cirurgia essa lesão ou não? Eu não entendo nada. Então, só pegar a tela aqui rapidinho, Pedrão, para você responder, só porque o Pedro está falando aqui do mês de abril, né? E vamos entender quais são os confrontos do Flamengo, onde o Arrasca vai ficar fora num primeiro momento, né? Num primeiro momento. Então, vamos lá. Tem a decisão do Campeonato Carioca, jogos de ida e volta esse final de semana e o outro. No meio disso, tem a Libertadores, a estreia contra o Alcas, tá? Aí depois tem a Copa do Brasil contra o Maringá, tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, tem Libertadores de novo no Blense, aí tem o Internacional pelo Brasileiro, jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Maringá e Campeonato Brasileiro, o Clássico contra o Botafogo. Então aí são 9 jogos. Olhando assim, eu te digo, dá para sobreviver sem o Arrascaeta, mas tem uma decisão do Carioca ali importantíssima. A gente vai discutir, vai esmiuçar aqui. E só para complementar, William, porque a gente já pode trabalhar com essas datas. Dia 4, que é o jogo contra o Racing, 4 de maio. 4 de maio. Dia 6 de maio, pode ser 7 ou no Atlético Paranaense em Curitiba. É possível que não esteja nesses jogos. Flamengo e Goiás, dia 10 de maio, porque você não vai forçar. Vindo de uma lesão dessa, com uma situação não vai voltar 100%. Públicos, você não vai ficar forçando. É. Então, a mira hoje do Flamengo aponta para o Flamengo e Nublense, dia 24 de maio. Não precisa do Arrascaeta contra o Nublense, né? Primeiro que é o seguinte... Você afirma isso hoje, Bubu? Eu afirmo isso hoje. Olha que eu tenho afirmado coisas nesse programa, eu tenho acertado. A gente vai conversar sobre isso eu vou te dar mais à frente. Vou te dar esse mérito. Primeiro é o seguinte, eu acho que nesse momento, diante das informações e desse quadro, tem gente que podia entrar numa fila para pedir desculpas pro Vitor Pereira. Porque quando ele tirava o Arrascaeta ali em algum momento, as pessoas não sabiam exatamente a dificuldade, a dor, o incômodo, a limitação do Arrascaeta. Mas aí o Flamengo tinha interesse que isso não fosse divulgado também. E aconteceu de, no começo do ano, o Flamengo ter decisões pesadas, sobretudo o Mundial, tinha a Recopa e tal, que não dá para tirar o pé. Então eu acho que, não estou aqui bancando o advogado do DM do Flamengo, né? Mas eu acho que... Essa profissão é difícil. As mais complicadas. É mais difícil o advogado DM do São Paulo, né? Eles podem trabalhar junto. Eu até pensei se o Arrascaeta tá pensando em fazer um tratamento no São Paulo, né? Aí se ele entrar lá, ele volta daqui uns 2 anos. Mais esse ano. Né? Você sentiu... Senti, claro, lógico. Tinha uma coisa meio magoada do seu coração nesse comentário. Ele aproveitou para dar uma... Sentiu. Então é isso. Primeiro assim, o Vitor Pereira, então, pelo menos ele tem agora um pouco mais de álibi, né? Desculpa, olha, vocês que me chamaram de burro, me criticaram, me detonaram, você comentarista aí que desceu o pau em mim porque eu tirei o Arrascaeta, eu tinha motivo para isso. Agora as coisas estão mais claras. E eu só forcei, entre aspas, o uso do Arrascaeta porque eram jogos decisivos atrás de jogos decisivos. Agora a gente viu ali... Se forçou, pode ter errado Jogo também. decisivo são os contra o Fluminense, que realmente podem ter um impacto, até podem ter resultado na demissão do Vitor Pereira. Agora, no resto, um mês de molho para ele, que é o que ele não teve na Copa do Mundo. Ele foi um jogador que foi para a Copa do Mundo e foi bem. Certamente ali era
para ele, individualmente, era muito importante jogar aquela Copa do Mundo e ele pegou vaga de titular depois e tal. Eu acho que tem que fazer um tratamento bacana, porque o Flamengo a gente sabe. O Flamengo vai se classificar no grupo dele, que é um grupo acessível na Libertadores. Vai passar pelo Maringá na O Copa Flamengo do Brasil. vai passar pelo Maringá se ele botar o time C dele. O Flamengo C passa pelo Maringá, entendeu? Ou então, a única perda mesmo é a final do estadual, que, né, dadas as circunstâncias, é importante. Agora, no resto, dá tranquilamente para ele voltar ali na 10ª rodada do Brasileiro, no mata-mata da Libertadores, quem sabe aí nas quartas de final da Copa do Brasil e tal. Dá tranquilamente para recuperar e voltar. Se o Arrascaeta voltar 100% bem, o Flamengo já fez um ótimo trabalho. Eu acho até que o começo do Brasileiro ali não compromete tanto. Não, também claro, não. Tem advertência. Claro, tem um clássico Botafogo, mas o Flamengo é superior. Tem Flamengo com reservas do Botafogo. William, Acho que assim, não dá para desesperar. A gente não sabe qual é o desfecho do Campeonato Carioca e o tamanho da pressão após o estadual. Isso é verdade. A gente não sabe Aí você o tem que é o razão. início do Flamengo na Libertadores. Aí você tem razão. Não dá para tratar o início do Brasileiro como algo menor para o Flamengo. Eu acho que tudo agora que envolve o Flamengo, desde que ele teve aquela sequência de insucessos, tropeços, derrotas, e aí estamos falando das 3 decisões, dos clássicos contra Vasco e Fluminense, tudo para o Flamengo importa. O estadual do Flamengo passou a ser Copa do Mundo. Sim. O Flamengo não quer cogitar perder o estadual. Você acha que assim, se perder o estadual, a ausência do Arrascaeta pode ser um componente a mais de bastidores, de pressão? Eu acho que só não tem, entre aspas, dificuldade contra o Maringá, porque assim, contra o Maringá o Flamengo, eu acredito que passa com extrema facilidade. Agora, Copa do Fluminense, não? Eu acho. Não, eu tô falando de projeção de torneio. Agora, brasileiro, qualquer jogo ali é complicado. Você não pode se dar o luxo de perder. Não, sim, você tem o Inter e o Botafogo ali que são brigar por título. A gente tá falando de 3 jogos do Brasileiro, né? Você falou, pode até ser mais. Não. Pode até ser mais. Tá falando de abril. Trabalharia com 5 ou 6 falando de abril ali, de verdade, eu acho que sem o Arrascaeta ali, dependendo, o Flamengo pode fazer ali uns 7 pontos naqueles. Mas assim, é muito... eu acho que o Flamengo tem time, tem elenco para lidar neste momento com a ausência do Arrascaeta. Eu só acho uma coisa, Pedrão. Fala. E você tocou nesse ponto aí para passar para o Zé também. A gente vai voltar numa história que a gente fala, sei lá, acho que desde 2020. Eu sei que é muito difícil você encontrar um jogador à altura do Arrascaeta, ou um reserva com essas características, né? Um jogador, para ser reserva, ele não vai ser do tamanho do Arrascaeta, evidentemente. Mas um cara com essas características e tal, que faça uma boa substituição ao Arrascaeta, como é difícil no Corinthians achar um substituto para o Renato Augusto, enfim. Tem umas peças que é complicado. Mas o Flamengo, nos últimos anos, a impressão que dá é que, assim, tirando os técnicos que chegaram e que tentaram resolver, põe o Everton Ribeiro, sabe, avança mexe aqui, né? O Flamengo parece que se buscou, não foi tão alardeado assim. Mas o Flamengo parece que jamais se preocupou com essa substituição do Arrascaeta. Vamos trazer o Gerson de volta. Vamos pegar o Cebolinha. Vamos pegar outro aqui. Vamos pegar um centroavante. Tem a zaga. Então chegou uma hora que tinha 200 zagueiros no Flamengo. Precisa do lateral e tal. E eu nunca vi esse alarde com a posição do Arrascaeta, sendo que a gente mostrou aí a sequência de lesões, já ficou fora de muitos jogos por causa de vários tipos de lesão. É um jogador fundamental. Só passar para o Zé, o Flamengo tinha 2 perfis de contratação. Ou ele identificava um setor muito sensível como a zaga e contratava de baseada, ou ele buscava... O Flamengo não busca apostas, né? O Flamengo não busca reservas. Sim. Ou ele buscava um cara titular. Se o Bruno Henrique machucou, eu vou no Cebolinha. Se o Marinho é o destaque da temporada, eu contrato ele para uma reposição. Ele nunca foi muito assim, com mais afinco no mercado, para reposição. Ele sempre teve um perfil muito mais de contratação de protagonista ou de um setor muito sensível. Então, ora a defesa era prioridade, ora a reposição de um Gerson vendido era prioridade, ora a reposição de João Gomes vendido era prioridade, ora a reposição de um Bruno Henrique lesionado era prioridade, e você nunca parou para debater que em algum momento o Arrascaeta pode desfalcar. A lesão é algo normal no futebol. O Zé pode falar, vai trazer muito mais isso para a gente. É normal e ele muitas vezes é convocado. O calendário nem sempre bate. Tem isso também, tem as convocações muitas também. vezes você vai mesclar time. Quem é esse cara mais cerebral num time reserva, num time alternativo, como queira chamar. Só que agora a pressão aumenta, porque o dirigente vira ontem e fala que está tudo bem, a semana deu oxigenada, que não vai contratar. Meu amigo, você está perdendo talvez o principal articulador do seu time nos últimos 4 anos. Então, assim, eu acho que nunca foi pensado com essa cabeça no Flamengo. É sempre uma reposição de um lesionado, contrata um protagonista. Bruno Henrique machucou, contrata Cebolinha porque tem dinheiro. E a gente lembra disso. Cebolinha era meio que uma resposta ali à pressão no noticiário. Então tem que acelerar uma negociação que já tinha ido, voltado, aí você acelera a negociação do Cebolinha. A defesa tá ruim, contrata 1, contrata 2, contrata 3, traz Davi Luiz. Vidal, traz isso quem?
olha, o Rodinei tá saindo, não tem lateral, traz o Varela. Reposição, traz o Vidal, porque é um cara para titular. Você nunca parou para pensar, a gente precisa repor a altura e demanda mapeamento, demanda investimento, demanda grana. Você tem alguém, você não vai ter um outro Arrascaeta, mas você tem alguém para tentar fazer essa função. Agora talvez comece a bater um pouco a água ali e você vai precisar mudar um pouco, olhar mais esse perfil. Eu lembro quando o Bruno Henrique se machucou, né, muita gente falou, poxa, né, que perda absurda, jogador monstruoso e tal. Só que o Dorival veio e conseguiu, enfim, fazer o que outros não tinham colocado, que é Gabigol e Pedro juntos. Pedro juntos, é. Agora, em tese, você pode tentar usar esse raciocínio. Lógico que a lesão do Arrascaeta pro Flamengo é terrível, mas se o Bruno Henrique tá voltando, em tese agora, se tá faltando uma vaga, se o Bruno Henrique voltar no nível que a gente sabe que ele pode render, o Bruno Henrique já entra e pega aquela camisa ali. Eu falei ontem do Everton Ribeiro, que tem características mais parecidas com a Arrascaeta na armação, né? E ele estava sendo reserva do Vitor Pereira. Mas quem sabe, nesse período de baixa de ausência do Arrascaeta, o Bruno Henrique não retome o espaço que era naturalmente dele, né? Quando ele... Aliás, Bubu, daqui a pouco, se tem uma notícia que o torcedor do Flamengo fica preocupado, Arrascaeta e tal, tem uma notícia bem interessante aí com relação ao Bruno Henrique. Já o Pedro Ivo vai dar uma clareada aí para o torcedor do Flamengo com relação ao Bruno Henrique, que a previsão aí tá boa, tá otimista e realista, tá? É o que o Pedro vai trazer já na sequência. Zé Elias, boa noite para você, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Quase Pedro, noite, né, William, Bubu, a todos que muito. estão nos assistindo. Não, tem que passar as informações. Quero É te ouvir natural. você no negócio da pubalgia. Não, é porque enquanto vocês estavam conversando, antes de alguém nos questionar por que você está no telefone, mandar mensagem, telefone e tal. Não, eu... devido às informações, eu estou conversando com alguns fisioterapeutas que eu conheço para justamente entender. E esses fisioterapeutas, você sabe, quando você chega no alto nível, todo mundo meio por que você tem tantos amigos fisioterapeutas? Fica com essa dúvida. O Zé é meio bichado, né? Calma aí. Não. Só pra saber. Não. É zoado. Rapaziada, ajuda na coluna aí. Aqueles carrinhos, cara, tá pagando preço até hoje. Porque, assim, se faz uma ideia errada dos fisioterapeutas, né? Às vezes, é fisioterapeuta. O fisioterapeuta nem sempre é o cara que ali vai te... É porque você tem um problema, né? Não é isso. Às vezes você faz uma preventiva, faz um tratamento, uma coisinha que você está com uma dorzinha, às vezes uma massagem, às vezes um choquinho, né? Porque tem aqueles choques para você poder amenizar determinadas dores e tal. E assim, tem duas observações, né? Primeiro, se realmente, de fato, qual a real situação da pubalgia do Arrascaeta. Ponto. O Flamengo deveria esclarecer qual é a real situação da pubalgia do Arrascaeta. A pubalgia, ela limita o jogador a fazer todos os movimentos de jogo. Né? Porque tudo que você faz, você mexe o tronco, você chuta, tudo te limita demais. Te limita demais. Né? Então, o que acontece? Lembra 2 dias atrás que eu falei sobre joga, não joga, que na hora da situação difícil, joga pra mim, joga pra mim? Provavelmente o Arrascaeta, o Arrascaeta está jogando machucado, lesionado há um bom tempo. Né? O caso dele, aí entra aí a conversa com fontes, né? O caso dele é cirúrgico. Eu suspendo. O caso dele é cirúrgico. Do pubis. Sim. O caso dele do pubis é cirúrgico. Né? Só que isso é informação... Não, é assim, conversas entre os fisioterapeutas e chega. Com que eles têm de informação e tudo. Só para complementar, Zé. Mas não tem essa perspectiva de cirurgia para o Arrascaeta. Só para complementar o Zé. O Arrascaeta esteve na Copa pelo Uruguai. Isso. O diagnóstico de quem esteve com ele na Copa do Uruguai é esse. Que o ideal, ali você consegue acelerar, ter ele num torneio de tiro curto para uma situação especial de Copa do Mundo. Mas que o ideal seria, sim, uma cirurgia posterior. Só que aí você entra num conflito que você tem sempre, que é o interesse da seleção, o interesse do clube. Perdeu o Arrascaeta, você tem 3 finais início de temporada, como é que você faz? Mas o diagnóstico naquele momento de quem acompanhou o caso era de que a coisa poderia passar por uma cirurgia saindo da Copa do Mundo. Então, assim, só na nossa conversa aqui, que a gente não é médico, claro, mas o Zé tem experiência e tal, e a gente tem informação, mas assim... A informação que bate, a minha informação que eu recebi é a informação que está batendo. Então, assim, o ideal seria que pós-Copa do Mundo o Arrascaeta passasse por uma cirurgia. Seria esse o mundo ideal? É isso que a gente está falando aqui? A informação que nós não tem a ver com que ele não tem a ver com de agora com a coxa. Com a coxa, para ficar claro. Tem a ver com a situação crônica do pubis pós-Copa do Mundo. Porque o que acontece, William, né? E aí, conversando com os fisioterapeutas, o que acontece? A necessidade do jogador estar presente em campo é o seguinte: toma remédio, faz o tratamento, o cara joga com dor, às vezes tira as dores, mas ele não está curado.
Entendeu? É a mesma coisa aquela musculatura, quando você rompe a musculatura, grau 2, grau 1, né? Os músculos, você tem as fibras musculares e aí ela se rompeu. Aí você vai juntando, ela não está cicatrizada totalmente, mas a necessidade do jogo, do resultado, então você está lá, então vamos jogar? Vamos, beleza, toma anti-inflamatório, toma relaxante, faz todo tipo de tratamento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e tal. Tô sem dor, mas a lesão, ela continua ali, porque humanamente é impossível você ter um tempo mínimo de cicatrização. Né? Então, quando você volta a jogar, com os esforços, com tudo aquilo que você faz no jogo, o que acontece? Ela volta de novo, ele volta a sentir a dor. Porque você está naquele momento tirando a dor, você está tirando a sensação da dor, mas não tem cura. O processo continua ali. O processo continua ali. E você força. Você força. Então, o que acontece? Longa. Você não pode ter uma recuperação, beleza, vamos acelerar esse processo. Porque se você acelerar, você melhora um e piora o outro. Ou você melhora um e não cura o outro. Você não tem uma... Né? Ou para você curar os dois... A situação que ele vive, Zé, não adianta você curar pela metade. Não, agora chegou... porque vai voltar, vai dar problema de novo, ficar o ano inteiro esse vai e vem, não dá. Mas agora chegou um ponto em que o jogador tem que chegar e falar assim, acaba, para, eu vou cuidar da minha carreira. Eu vou cuidar do meu corpo, porque o Arrascaeta tem o quê? 29 anos? 28, 29 anos? Acho que é isso. Por aí. Deixa eu ver aqui. Né? Por que ele tem que parar e tratar e cuidar da carreira dele? 28. 28. Porque daqui a pouco ele entra numa idade, 29, 30, que se isso daí se tornar crônico, ele vai ficar trabalhando. E vai se aposentar mais cedo. Ele vai se aposentar mais cedo. Né? Quer dizer, pode até jogar, mas não vai ter a performance e não vai conseguir repetir as atuações de alto nível que ele tem. É ruim para todo mundo, ele está pensando nele e pensando no Flamengo também. A maior prova disso o único jogo que nós falamos aqui, o Arrascaeta voltou no primeiro jogo contra o Vasco. Contra o Vasco. Né? Desde o começo do ano nós falamos, o Arrascaeta não está bem, não está bem. Um tempo, não está bem. Então, assim, eu acho que nesse momento, o jogador, junto com o seu procurador, tem que chegar no departamento médico do Flamengo e falar assim, olha, basta, ele não quer jogar mais com dor. Não quer jogar mais com dor, ele precisa se curar. Ele precisa estar bem, 100%, ou melhor, mais do que 100%. Porque assim o que acontece? Ele não consegue ajudar o Flamengo, ele não consegue se ajudar e ele se prejudica. Claro. Né? Então há um jogo, um conflito de interesses aí. O jogador se sente na responsabilidade de ajudar porque ele sabe da sua importância. O que é louvável. O clube, beleza, vamos lá, tal. O treinador sabe que está estourado, sabe que está machucado, mas coloca porque sabe que sem ele é um outro tipo de jogo. Então ele necessitava do Arrascaeta. Por isso que eu sempre falo que uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que muitas vezes acontece. É o cara que mesmo meia boca ali no jogo, fisicamente, ele pode tirar um coelho da cartola e resolver uma jogada. No vestiário ali. Então eu, particularmente agora, eu acho que o Arrascaeta tem que sentar com a diretoria. Alguém tem que parar com ele. Vamos tratar. Louvável, bacana, mas se tiver que operar do pubis, nós temos um dos maiores especialistas do mundo, tem uma técnica que chama Grava, que foi o Dr. Joaquim Grava que desenvolveu para fazer a operação de pubis. Então, essa técnica é utilizada no mundo inteiro. Né? Tem outros médicos também, mas eu estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que a gente sabe no meio também, que as pessoas reconhecem pelo trabalho. Trata, faz, se é caso cirúrgico, opera. Fica 2 meses, 3 meses. O Bubu falou sobre, o Bruno Henrique volta. O Bruno Henrique volta, o Everton Ribeiro volta. O elenco do Flamengo não é recheado assim? Mas é o que eu estou falando aqui. O elenco do Flamengo não tem essa possibilidade. O treinador do Flamengo, eu acho que ele é capaz de montar uma equipe, escalar um time com 11 titulares, uma equipe competitiva, uma equipe com qualidade, uma equipe com as possibilidades de vencer os títulos, vencer campeonatos, vencer partidas importantes. Independentemente de qualquer coisa, qualquer resultado, agora, ele não vai ser cobrado pelo Arrascaeta. Agora. Todo mundo sabe que não dá, não tem condição. Agora, o Arrascaeta precisa parar. A decisão, Zé, precisa parar. A decisão é especialmente do jogador, nesse caso? Se o Arrascaeta fala assim, eu quero parar e quero operar. Sim. A decisão de uma cirurgia. Ou tem que ser o médico do Flamengo, não. O médico do Flamengo diz que não é cirúrgico. Eu vou detalhar para vocês exatamente o que aconteceu comigo no caso da pubalgia, que é o que o Arrascaeta está fazendo. Né? Eu jogava no Gênova, eu cheguei já com a pubalgia na época de Olympiacos, eu tratei no modo conservador aqui no Brasil, voltei, fui jogar no Olympiacos, fui jogar no Gênova, joguei 3 meses, 4 meses, porque eu não conseguia jogar. Né? Comecei, ela voltou a doer, o pubis voltou a doer, então o que eu fazia? Ia para o clube, provavelmente é o que o Arrascaeta estava fazendo para jogar. Ia para o clube, tratamento, anti-inflamatório, injeção, né? Anti-inflamatório, relaxante muscular, tratamento, almoço, voltava para casa.
voltava para o clube, injeção, de novo, os mesmos tratamentos para poder... isso era de segunda a quinta. Normalmente o Genoa disputava a Série B, então a Série B na Itália joga-se de sábado ou às vezes de sexta. Então eu saía um dia antes